Gênesis 11 vai tratar o que? Toda a terra com a mesma língua. Vamos aí começar a história da Torre de Babel. E era toda a terra uma mesma língua, só falavam um idioma e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem, e for-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. Então, eles não tinham cimento, utilizavam o betume para anexar um tijolo ao outro. Disseram, né? Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo topo toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então a intenção deles era clara: construir uma cidade. Nessa cidade tem uma torre gigante, tão grande a ponto de tocar o céu, de chegar ao céu, chegar até Deus. Mas Deus não se agradou disso, né? Deus desceu, né, o Senhor, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um povo só fala uma língua, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer. Tempo ocioso, estão ociosos. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Não há restrição, vocês falam tudo a mesma coisa, e isso é o que vocês arranjam, é isso que vocês procuram fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Veja que a colocação do verbo está trabalhando nós, primeira pessoa do plural. Confundamos, ou seja, Deus não está tratando, não é um ser, ali é um trio. Ali há a presença de três seres, né? Em essência, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Por isso que ele coloca na primeira pessoa do plural. Desçamos e ali confundamos a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Assim o Senhor nos espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Ou seja, é isso que vocês arranjam. Então aí todo mundo falando a mesma língua, todo mundo muito bem. É isso que vocês arrumam de fazer. É isso que vocês querem fazer. É chegar até o céu. Eles querem ser Deus. Pois bem, vou confundir, vocês não vão mais falar a mesma língua, cada um vai falar uma língua. Aí começou a falar espanhol, outro começou a falar italiano, outro começou a falar inglês. Então cada um saiu falando um idioma diferente. E aí cessou-se essa ociosidade em construir uma torre para chegar até o céu. E aí, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então a gente entendeu que essa torre de Babel, onde Deus espalhou aí essa maldição de que os povos não falariam mais a mesma língua, e colocou o nome de Babel, porque Babel significa isso, essa confusão de línguas, né? Estas são as gerações de Sem. Voltando para a geração de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Lembra que eu falei que Deus tinha restringido a idade do povo a 120 anos? Deus tinha aberto uma exceção para Noé. Entendo eu que devido a que Noé era um diferente, era alguém que era alguém que fazia diferença na sua geração, e também porque a humanidade tinha se extinguido. Então veio a necessidade de que Noé tivesse um pouco mais de idade para que também propagasse aí, multiplicando-se. E Sem, na idade de 100 anos, gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Então 2 anos depois do dilúvio, Sem gerou Arfaxade. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, gerou filhos e filhas. Então, seguindo essa linha de bênção de ter muitos anos de vida,
Sem, que era o primeiro filho, o filho que foi abençoado Noé, viveu 500 anos. Então veja que a ideia de cronologicidade de 120 anos que Deus estabeleceu, ele estabeleceu, mas ficou a Noé e a sua descendência inicial isento disso, porque eles viveram mais do que isso. Viveu a fachada 35 anos e gerou a Sala. Viveu a fachada depois que gerou a Sala 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Sala 30 anos, gerou Eber. 403 anos. Depois que gerou Eber, o Sala viveu 403 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos, gerou a Peleg. Viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos, gerou filhos e filhas. Veja que eles só estão narrando o primogênito de cada um. A ideia aqui não é só dizer que é o primogênito, não é dizer que o primogênito é o mais importante, que os outros se explodam, não. Como eu falei, é entender quem escreveu, e quem escreveu foi Moisés no tempo dele, e a importância da cultura deles era valorizar, era exaltar a existência do primogênito. O primogênito era o detentor de toda a bênção, de todo a primogenitura lhe dava a bênção de ser o mais abençoado da família. E outra, ele não destaca a questão das mulheres. Ele diz que teve filhos e filhas. Então, também não, talvez alguns desses aqui tiveram como primogênito uma mulher, mas eles trazem aqui o nome de um homem. Por quê? Porque na cultura deles, de Moisés, ao escrever, a cultura influenciava, então a mulher não se tinha um papel como hoje de expressão de igualdade social. A mulher não tinha essa expansão e liberdade que hoje tem em nossa sociedade. E viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E viveu Peleg depois que gerou Reu 209 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, gerou a Serug. E viveu Reu depois que gerou Serug 207 anos, gerou filhos e filhas. Serug e viveu Serug 30 anos, gerou Naor. E viveu Serug depois que gerou Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E viveu Naor depois que gerou a Tera 119 anos e gerou filhos e filhas. Veja que começou a descer. Deus começou Deus concedeu a esses primogênitos de Noé, ou seja, os primeiros descendentes de Noé, a bênção de viver por muitos anos, assim como os primeiros personagens bíblicos. Mas depois que começou a se multiplicar, começou a ter muitos filhos, a Bíblia fala que teve filhos e filhos, começou-se a diminuir. Você percebe que começa a diminuir até a idade de vida de cada um dos personagens. Um que viveu 500, outros 400, outros 300, 200. Então começou-se a diminuir até por exemplo, Naor viveu 119 anos. Então já está naquela faixa etária que Deus tinha dito de 120 anos. Veja que fantástico, ele morreu com 119. Então começou-se agora a ter a viver cronologicamente até a faixa etária que Deus tinha determinado. Vê que interessante. E aí, para que ler tudo isso aqui? Uma chatice? Mas olha, a gente chegou até Tera. E quem é que Tera vai gerar? Tera vai ser o pai de Abraão, o principal personagem da Bíblia. E Abraão é descendente de quem? De Sem. Sem era quem? O abençoado de Noé, o primogênito de Noé, quem Noé abençoou acima dos outros filhos. Então veja que tudo faz sentido. A gente lê esses personagens, quem gerou quem, para entender de onde ele
ele é proveniente de onde ele foi gerado. Então, enquanto Cã teve como descendentes os filisteus, teve como descendentes os assírios, o Sem teve como seu descendente o principal, o personagem de Abraão, que é um dos principais personagens da Bíblia, no Velho Testamento. Então, a gente vai ler agora o versículo 26. E viveu Tera 70 anos, olha como está diminuindo, gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Veja, Tera era filho de Naor. Tera teve 3 filhos na idade de 70 anos. Abraão colocou o nome dos seus filhos de Naor, que era o nome do seu pai, e teve Arã. Tá desfocado. Aí eu tô fazendo um vídeo sem editar, vai ficar essas coisas feias aí, mas eu vou deixar, tá? Então veja só, Tera teve 3 filhos: Abraão, personagem principal aqui que nós vamos trabalhar a partir de agora; Naor, que foi um nome herdado aí do seu pai, ou seja, ela colocou o nome do seu filho, o nome do seu pai; e Arã, tá? Essas são as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã, e Arã gerou a Ló, certo? Ló é filho de Arã. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo. Por quê? Porque, tá vendo? Segue também o princípio de velhice, ou seja, onde o filho enterra o pai. Era muito difícil, muito raro, como é hoje em dia, obviamente, de um pai enterrar um filho. Porque Deus também abençoava, fazia com que eles tivessem muitos anos de vida, tanto o pai quanto o filho. Então era muito raro do filho morrer primeiro. E Arã, ele morreu, ele era filho de Tera, ele morreu com o pai dele vivo ainda, né? Na terra do seu nascimento, Ur dos Caldeus. Então é onde vamos trabalhar o personagem Noé, o personagem Abraão. Ur dos Caldeus é de onde ele vai partir, é onde vai começar a sua história. E tomaram Abraão e Naor, os 2 filhos que ficaram, porque Arã morreu, mulheres para si. Tomou as esposas, né? Vamos casar. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor é Milca. Essa Milca é filha de Arã, ou seja, era sobrinha dele. Não se tinha essa restrição, até porque não tinha também muitos povos. Estavam começando a se multiplicar, mas não tinha essa quantidade de povos tão gigantescos. E eles são tudo descendentes, afinal de contas, tinham partido tudo de Noé. Mas enfim, a esposa de Naor era sua sobrinha, filha de Arã. Filha de Arã, né? Pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos, tá? E tomou Tera a Abraão, seu filho, que era o primogênito, e a Ló era o filho de Arã. Arã foi o que morreu. E a Sarai, sua nora, que é a esposa de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali, certo? E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Então, quebrando mais uma vez o estigma dos 120 anos, Tera viveu 205 anos. Pode ter sido também um dos motivos de Arã ter morrido primeiro do que o pai. Tera recebeu essa bênção aí de ter vivido um pouco mais. Ele foi o pai de Abraão. A história conta que ele pegou Abraão, pegou o seu neto, que era Ló,
pegou a mulher de Abraão e arrastou eles, tirou eles da cidade de Ur dos Caldeus e levou ele para a cidade de Arã. Arã é o nome do filho que tinha falecido dele, né? E totalizando os dias de vida de Tera foram 205 anos. Percebe-se o declínio de 900 anos que os personagens viveram, começou a decair. 600, 500, 400, 500. Então o que é que você entende aqui? Que a contagem deles era genuinamente parecida com a nossa, porque eles conseguem distinguir, ó, esse viveu tanto, aquele viveu tanto, a contagem de dias que nós temos é essa, os meses têm tantos dias. Então a gente consegue entender que eles têm essa contagem muito similar à nossa, né? Portanto, eles viveram sim por muitos anos, mas com a intenção de Deus era fazer com que esses personagens que foram importantes, que eram personagens iniciais da fecundação, da propagação da espécie humana, então necessitava que eles vivessem por bastante tempo para que eles procriassem também por bastante tempo, tá bom? Então vamos seguir para o capítulo 12.